Podcast de Humanas pro Enem. Podcast de Humanas pro Enem. Olá, feras! Bem-vindo ao podcast de Humanas. Eu sou Veridiano Santos e vou estar com vocês aqui na sua companhia. Você sabe que neste canal você sempre encontra debates, entrevistas e reflexões que são muito importantes. Temas de história, geografia, filosofia e sociologia. Olha, tudo isso vai ajudar muito você a se preparar melhor para o Enem. Olá, feras! Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Másio Miguel e também estarei em sua companhia. Todas as semanas postaremos novidade neste canal. Fiquem atentos e vamos ao tema de hoje: geopolítica e economia em tempos da pandemia do Covid-19. É isso aí, meu caro Másio. E para debater um tema tão importante como esse, temos um convidado muito ilustre hoje. O professor Newton Augusto vai estar sendo o nosso entrevistado para discutir temáticas importantes. Maravilha! Professor Newton, indo direto ao tema, o senhor pode nos esclarecer o que é a geopolítica e como um vírus se tornou tão importante nas discussões geopolíticas? Olá, meus caros, é ótimo poder fazer algumas reflexões de um tema tão importante para a vida, para o Enem. Olha, a geopolítica tem ocupado muita gente ao longo dos séculos, ao menos nos últimos 1,5 século e 2. E a gente pode entender que são estratégias que os estados utilizam para exercer algum controle, algum domínio sobre o território e, claro, as suas dinâmicas. Por exemplo, os fluxos hoje reais, então eu posso pensar pessoas e mercadorias, e por que não, no tempo de hoje, os fluxos virtuais. Então, geopolítica é estratégia, e ela denota aí um comportamento diplomático, o discurso, a fala, o diálogo como um mecanismo dos mais importantes, embora não seja o único. E nós temos a geopolítica encarada como uma espécie de tabuleiro, já que são estratégias, quais são as jogadas que cada país, que cada hoje empresa realiza para poder demarcar terreno e, claro, definir o seu papel. E é aí que entra o vírus, o Covid-19, porque ele vai, entre outras esferas da vida humana, interferir diretamente na geopolítica, pois isso passa pela tomada de decisões tanto dentro como fora dos países. E é algo muito interessante que, sendo o PAN, olha só, é do todo, o problema é mundial, o que significa que um indivíduo isolado, uma estratégia isolada não dará conta para conter os possíveis problemas já vistos e os não vistos advindo de um vírus. Então, hoje a grande questão é, o vírus tem sido melhor administrado por quem? Quem tem melhor administrado, por exemplo, a China, que primeiro identificou, que vem a público dizer que, mesmo sendo rotulada de autoritária, mas deu conta de sua parte, e as democracias ocidentais não o fizeram. Então, colocando aí, de certa maneira, em xeque, que democracia nesse momento não é tão interessante. Olha aí, uma medida de um governo, uma estratégia para se empoderar a partir de uma discussão do controle de um vírus. Muito bem, professor, muito profunda a sua análise, né? E pensando nesse tema aí, depois desse entendimento sobre a geopolítica, em qual cenário a pandemia se estabeleceu? Como estavam sendo movidas as peças nesse tabuleiro que o senhor fala aí, professor? Ótimo, Veridiano. Olha, o mundo já estava, como sempre, em transformação. Há um verdadeiro embate entre um grupo de países que defendem a hiperglobalização, aquela ideia de pelo menos 3 décadas, um mundo sem limites de circulação, e o neonacionalismo, que coloca prioritariamente a questão nacional em detrimento desse mundo hiperglobalizado, podemos assim dizer. Há um detalhe, esse cenário já colocava em rota de colisão 2 potências, os Estados Unidos e a já citada China. A China que conseguiu atingir um destaque, um poder econômico, jogando com as regras do capitalismo. E os Estados Unidos, tendo à frente o Trump,
numa visão tanto quanto de dúvida quanto à ciência, de desclassificar o conhecimento intelectual em detrimento de interesses mais imediatos. Então, esse é o cenário. O mundo ia numa hiperglobalização, porém em transição. O mundo vivia com um novo nacionalismo. Como disse, ele é negacionista, ele é anti-intelectual, também é anticientífico, e uma palavrinha bem interessante, uma doutrina que a gente vai chamar de iliberalismo. Não é liberalismo, é iliberalismo, é justamente o contrário do liberalismo político. Quando você tem uma democracia capenga, parcial, manca, de baixa intensidade, ganhando força diante de um mundo que se pretende plural. Muito interessante essa sua análise sobre o mundo, professor. Mas aqui eu fiquei pensando, e para o Brasil, o que se mantém e o que mudou em seu papel dentro das relações internacionais com o advento dessa pandemia? É interessante, mudar é uma condição da existência humana na individualidade e na coletividade. Ocorre que algumas mudanças nós mesmos empreendemos em nossas vidas individuais e em grupo, e outras que nos são impostas. E por que digo isso? O Brasil vinha se impondo a uma mudança que, por exemplo, abdicava o que há pouco tempo, há poucos anos, vinha fazendo. Abdica da postura proativa, abdica de fazer parte da discussão principal na geopolítica pelo desenvolvimento, pelo ambientalismo. Então, o que muda no Brasil, em princípio, é primeiro ponto, de responsabilidade do próprio Brasil. Só que agora esse discurso encontra lá fora uma demanda no contraponto. O que quero dizer? A gente se nega a falar em desenvolvimento multiplural, internacional, de cooperação internacional, e o mundo parece que quer isso, ao menos em parte. O mundo discute uma agenda ambiental, ou quer discutir, veja o protagonismo europeu, e a gente se nega. Então, a postura do Brasil não tem sido adequada ao tamanho do desafio que a humanidade ora se depara. Pois é, professor, muito preocupante essa sua análise, né? A gente lamenta o Brasil abdicar desse papel, né, de ser um grande protagonista nas relações internacionais. Então, no momento, quais são as estratégias dos Estados Unidos e da China, que de fato são protagonistas, professor? É verdade. A gente tem já um embate comercial, tecnológico, e que vai respingar inevitavelmente na economia e na geopolítica, que é o nosso tema. Nós vamos encontrar exatamente rotas que parecem, além de colisão, mesmo quando não estão em colisão, opostas. Você tem os Estados Unidos, de onde muita gente esperava um protagonismo. Afinal de contas, se olharmos direitinho na geopolítica e economia mundiais, desde que os Estados Unidos se entronizaram como centro de poder mundial, isso a gente pode voltar a um século, ou seja, o imediato pós-Primeira Guerra Mundial, desde então os Estados Unidos estiveram em condições de protagonizar reações diante de adversidades que a humanidade enfrenta. Podemos lembrar, a exemplo, a crise de 1929. Se você pensar na perspectiva capitalista ocidental, os Estados Unidos liderando diante da ameaça da ex-União Soviética. E hoje, diante de um vírus, falta esse protagonismo, porque a política dos Estados Unidos, que é governado, que tem como presidente um empresário, Donald Trump, é muito mais de salvar a economia americana, colocando-a em primeiro lugar. Embora os analistas digam que a própria eleição do Trump já é uma demonstração de fragilidade americana no cenário internacional, que mudando a política americana mais para consolidar o que já tem, para não perder o que tem, do que ousar ampliar o muito que já tem. No caso da China, a gente tem ela liderando um grupo de países asiáticos, e veja que não é um grupo organizado que se juntou para fazer um projeto de dominação do mundo, mas ela termina, a China, sendo esse líder, no momento que o poder parece estar migrando do Ocidente para o Oriente. O século XXI mal começou e
veem os Estados Unidos, o seu poder, e o Ocidente, não são só os Estados Unidos, a própria Europa, migrar para o outro lado do mundo, para a Ásia. Muito bem, professor. Até aqui falamos de como se encontrava o mundo antes e agora durante a pandemia. E quanto ao futuro da geopolítica mundial, o que podemos esperar? Olha, os analistas dão conta de que o cenário é o mais desanimador possível. Uma coisa é certa, a crise econômica está instalada. Ela não pode ser evitada porque ela já está aí. Então, o que é que a gente tem que pensar? Que vai, decorrendo disso, o mundo passar por um reordenamento, tanto no âmbito do gerenciamento de poder, como também, claro, no econômico. E esse futuro aponta para um arrefecimento, por exemplo, da globalização. Há uma tendência de os eventos de colaboração, de cooperação internacional perderem força. De que esse neonacionalismo que há pouco fiz referência ganhe força, representando uma ameaça ao próprio processo de globalização. O que os analistas têm dito é: esqueçam a globalização que aprendemos na escola, que percebemos até na vida real, até antes da pandemia do Covid-19. Esqueça, essa globalização não existirá mais. Então, essa é uma grande preocupação, porque isso significa, como já disse por 2 vezes, o empoderamento desse novo nacionalismo que quebra esse esforço humano desde o pós-Segunda Guerra Mundial, a exemplo da criação da ONU, do compartilhamento de uma governança global. Então, o nacionalismo é essa a grande ameaça. Como já disse, o poder migrando para a Ásia, isso é inevitável. E além da China, vamos lembrar do Vietnã, de Taiwan, que a Índia, que junto com a China formam essa vanguarda, podemos assim dizer, desse novo tempo que se anuncia. Pois bem, professor, muito interessante as suas colocações, as suas observações, não é? Mas agora eu queria pensar na questão da economia, professor, não é? Essa crise, né? A gente precisa trazer para o campo da economia e pensar o tamanho do estrago que essa Covid-19 já causou na economia mundial, né? Qual a sua perspectiva? Como é que o senhor olha para essa crise mundial? Né? A economia, como é que... O senhor estava falando da globalização, né? Como é que fica a economia dentro desse processo agora? Olha, o estrago, como já disse, é grande, e isso já anunciado antes mesmo da pandemia, e até no início pela Organização Mundial do Comércio, pelo próprio FMI, de que reviam os seus números já no início do Covid. Ora, possivelmente, não é só de uma recessão. A grande questão é uma depressão econômica. E onde está a diferença? A recessão, ela tende a se dar num intervalo de tempo menor e menos intensamente. A depressão econômica, ela é muito maior. Para vocês terem uma ideia, é falado numa queda na produção e na circulação de riqueza do mundo na ordem de 5 a 10%. 2020 já era, está perdido. Não tem mais como funcionar 2020 do ponto de vista econômico, ao menos de forma satisfatória. Claro que isso vai ter repercussões sociais. A precarização do emprego é uma dessas repercussões. A queda no poder de consumo, o que geraria ainda mais um agravamento da crise que aí já encontra-se instalada. É claro que a grande questão é quem está se preparando melhor para sobreviver pós-pandemia. E acreditem, em meio a tudo isso, algumas economias poderão ganhar. E uma delas é a China. Uma delas possivelmente será a China. Óbvio que nem todos, ao contrário, a maioria vai mesmo passar por recessão e depressão. Pois é, o cenário, professor, como a gente está vendo, não é um dos melhores, mas aí eu tenho uma pergunta que vai em contraponto a esse cenário, pelo menos assim, de pensamento. Quais são as possíveis oportunidades
trazidas pela pandemia do Covid-19? Olha, crise na própria origem da palavra é oportunidade, de certa maneira. E como encarar isso? Como têm sido feitas as análises? Se a gente pensar na economia tradicional, o que é essa economia tradicional? Aquela que já se encontra estabelecida há um bom tempo e que, na maioria das vezes, lida com o mercado presencial, um serviço, um produto. Podemos pegar o turismo como exemplo. O turismo, que é uma das atividades que mais cresceu no mundo desde 1970, que no ano de 2018 fez circular no mundo, e eu estou falando de migração turística internacional, 1,5 bilhão de viagens. Gente, e o que é que acontece? Esse setor está sendo impactado, mas também está vendo oportunidades. Se você pegar a Europa, que é responsável pela metade desse pacote econômico representado pelo turismo internacional, eles não estão de braços cruzados. As mortes acontecendo na Itália, Espanha, França, e a economia sendo replanejada, reconfigurada, e estão apostando em outros nichos, na inclusão ou incorporação de novas tecnologias ao setor. E se a gente sair dessa economia tradicional, e agora falando da economia virtual, não é? O e-commerce, por exemplo, uma grande oportunidade que já estava em curso, mas que cresceu com a crise, é o que a gente vai chamar de economia de acesso. Note bem, a economia de acesso, que também é chamada de economia de recorrência, é aquela que as pessoas utilizam continuamente. Imagina, você faz uma assinatura, e agora eu vou propaganda do Spotify. Você paga uma assinatura e você o tempo todo volta a ter esse acesso. Você paga por um serviço continuado. As pessoas não estão mais comprando jornais como antes. Isso gerou polêmica recentemente, inclusive. Não estão comprando livro físico como antes. Estão mesmo comprando acesso a um desses streamers da vida, de acesso a áudio, a vídeo, e isso vale também para o mundo editorial, compreende? Então, essa economia de acesso veio possivelmente para ficar. Há uma fidelização. As empresas que apostam nisso, imagine você, Márcio, você, Veridiano, com um canal de história e tendo assinantes, pagando um valor pequeno, é verdade, só que você tem uma economia de escala. Você vai ter 1 milhão de assinantes, cada um pagando, vamos dizer, R$10 por mês, R$5 por mês. Já pensou a economia de escala aí? E a fidelização. Agora, para isso, as empresas também estão se adaptando para ter respostas imediatas às demandas que vão surgindo, porque o consumidor, meu caro, mudou. E esse consumidor somos nós. Esses consumidores somos nós. Sem dúvida, professor, o cenário aponta para muitas mudanças, né? Muitas mudanças. E para pensar esse mundo pós-pandêmico, eu queria que o senhor analisasse a situação do Brasil aqui com relação à América Latina, né? Com relação, por exemplo, ao multilateralismo, unilateralismo, como é que fica essa situação? Né? A gente está num momento em que os Estados Unidos, né, vive uma crise com a ONU e a própria Organização Mundial de Saúde, que até anuncia talvez a sua possível saída da Organização Mundial de Saúde, não é? Então, como é que o senhor percebe esse mundo, essas instituições multilaterais, né, que a gente criou há algum tempo, né? Como é que fica a situação do Brasil nesse cenário internacional, professor? Olha, não é das mais animadoras. Eu posso fazer uma ponta com a resposta que já dei antes, quando dizia que a gente parece ter abandonado uma estratégia geopolítica de ser proativo, de participar do debate central de desenvolvimento e meio ambiente. E na economia isso não vai ser diferente. Nós já registrávamos problemas econômicos, por exemplo, se você pegar o PIB de 2015 e 2016, você terá números pífios. Você voltando um pouco mais, terá números negativos.
E parecia, 2018 para 2019, ao menos pelos dados oficiais, que a economia dava sinais de recuperação. Isso foi suficiente para as autoridades momentâneas do governo fazerem aí, de repente, uma celebração de que, olha, a economia está voltando aos rumos. Mas não parece ser esse o cenário, segundo os analistas. O multilateralismo que você se referia, professor Ediano, muito bem, ele foi abandonado. Imagine o que é a Unasul hoje, o que é o Mercosul hoje, que foram plataformas de política econômica externa do Brasil, que aproximou o Brasil de economias vizinhas e que deu poder de competição ao Brasil e que nós esvaziamos esses acordos multilaterais no âmbito da economia. E nada mostra que haverá em poucos anos mudança na postura do Brasil. Portanto, é muito preocupante. De fato, o Brasil parece não estar no grupo dos países que pautam o seu planejamento nos estudos científicos e, por isso, melhor se prepara para essa retomada econômica pós-pandêmica. Esse é um grande problema para o Brasil, o que vai repercutir inevitavelmente em toda a sociedade. As oportunidades estão aí, poderíamos seguir exemplos de se refazer, de se reconfigurar, como a Europa está fazendo, e tentar sair da crise com menos impactos, porque os impactos são inevitáveis. Aí já estão. Que tema gostoso de se falar, professor. Mas estamos chegando ao fim desse podcast. Desde já, agradeço a sua participação e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Pois é, Másio, pois é, Veridiano e ouvintes, eu penso que é preciso que o tempo inteiro estejamos antenados com o tempo de nossa existência. O nosso tempo existencial é marcado por relações que extrapolam o nosso mundo imediato. E que o que acontece lá numa mesa de negociação em Pequim, ou mesmo em Nova York, numa Assembleia de ONU, vai inevitavelmente impactar sobre nossas vidas no âmbito local. Por isso, julgo de fundamental importância a gente refletir sobre essas relações internacionais, sobre esse tabuleiro que não apenas discute economia e política, mas os seus reflexos, por exemplo, no âmbito da saúde pública internacional. Muito bem, agradecemos muito ao professor Nilton Augusto por suas observações muito pertinentes, muito necessárias nesse momento, né? O seu podcast de Humanas vai acabando com sabor de quero mais. Fique ligado, fique atento, né? Agradecer a você que nos escutou até aqui e, semana que vem tem muito mais. Fique ligado. Podcast de Humanas pro Enem. Podcast de Humanas pro Enem.